E aí eu vou convidar agora a Shaina, que é a primeira palestrante. Shaina Oliveira, bem-vinda. Obrigada. A gente que Shaina, agradece. sim. Shaina é doutoranda em Ciência da Computação pela UFPE, pesquisadora de inovação no projeto da Sim Motorola, é um projeto do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Motorola. Faz parte do conselho do grupo do Cíntia, que é o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que tem como objetivo dar suporte e incentivar a entrada de mulheres na área de tecnologia da informação. No Cíntia, ela contribui com a organização de eventos e participa de ações que objetivam promover a diversidade de gênero na computação. Menina, parabéns. Obrigada. A iniciativa de grupos de mulheres é muito importante, principalmente no centro majoritariamente populado por outros gêneros, né? Isso aí. Olá, gente. Para quem não consegue me ver, né, eu estou aqui vestindo a blusa do Cíntia, começando, que é uma blusa que tem nome de várias mulheres que marcaram a computação, né? A blusa é roxa, e aí eu estou usando o óculos, que também é roxo. Não, eu não comprei o óculos roxo para combinar com a blusa. Outra coisa é que eu tenho cabelos cacheados, ruivos, não sei se dá, né? Mas só que bem numa tonalidade escura, e eles são médios. Quando a pessoa estica assim, eles ficam grandes, maiores, né? Bom, e aí, bem-vindas, né? Eu espero que vocês aproveitem bastante o IDES hoje e amanhã. Espero que todos estejam bem. E eu gostaria de agradecer muito ao IDES pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimento e também aprendendo, certo? E também parabenizar pela iniciativa, né? As embaixadoras, iniciativas como estas são super importantes, né? Para promover essa conexão e dar visibilidade ao trabalho de mulheres que simpatizam com a ciência de dados. Bom, gente, agora eu posso começar, né? Estou ansiosa para compartilhar conhecimento com vocês. Bom, quando a gente propôs essa palestra, obviamente que a gente imaginou que teriam participantes que conheciam um pouco da ciência de dados, né? E também que teriam novos participantes com este perfil, só que a gente não imaginou que teriam tantos assim. E isso é massa, né? O fato de terem participantes novos aí na área é massa, porque isso mostra que a ciência de dados está atraindo mais pessoas, cada vez mais. E aí a gente veio com essa palestra para dar uma visão geral, né? Tipo, uma big picture sobre ciência de dados. Será algo mais introdutório, certo? E será massa, principalmente para quem é novo na área, quem está chegando agora, e para saber se situar aí, situar mais as coisas, principalmente as outras palestras também, né? Onde fica cada palestra aí na ciência de dados. Bom, mas quem sou eu na fila do pão, né? Fernanda já falou algumas coisas aí e tal, mas aí eu vou complementar mais um pouco. Shaina, né? Algumas pessoas me chamam de Chinatown, mas eu sou mesmo Shining Box. Como vocês podem ver aí nessa imagem, que eu estou fantasiada de Shining Box, fantasia de carnaval. Bom, brincadeiras à parte, gente, eu sou sergipana. Tem alguém de Sergipe aí? Eu sou sergipana, fiz graduação em ciência da computação na UFES, foi lá que eu comecei minha história com a ciência da computação. E depois disso eu fui adotada por Pernambuco, estou aqui em Recife, onde fiz mestrado, né? Fiz mestrado no Centro de Informática da UFPE e atualmente eu faço doutorado, também em ciência da computação, né? Como vocês podem perceber, eu casei mesmo com a academia, né? Mas, assim, além de pesquisadora, eu também já atuei em outras áreas, né? Já fui desenvolvedora web, já trabalhei testando aplicações mobile e também como suporte, né? Assim, formatando computador, instalando impressora. Foi pouco tempo, mas eu também já atuei nessa área. Bom, antes da gente entrar aí no assunto, né, na Vera, vamos lá ver sobre a busca de data science aí ao longo de algum tempo, né? Aqui a gente tem um gráfico com dados que eu coletei lá do Google Trends, desde 2012 até esta semana,
certo? Esse gráfico eu peguei esta semana. E aí, no gráfico, a gente pode ver uma crescente pela busca de data science no mundo todo. Eu acho que, assim, em meados de 2016, a gente percebe uma busca mais crescente, certo? Beleza, China, e no Brasil? No Brasil, essa tendência também chega, como a gente pode ver neste outro gráfico. E aí, o crescimento por essas buscas aumenta mais ou menos em 2017, né? É onde a gente consegue ver um aumento mais visível, assim. Gente, quando eu falo em busca, é busca relacionada a várias coisas na web, né? Que tem aí data science no meio, beleza? Seja cursos online, notícias, enfim, assuntos no geral. Bom, China, e nos estados, como está isso? Aqui a gente tem o mapa do Brasil representando a busca por data science nos estados, certo? Quanto mais escuro, representa que teve mais busca. E, enfim, o estado de São Paulo é o segundo colocado aí, né, perdendo apenas para o Distrito Federal. E o país Pernambuco está em sexto, né? Sexto lugar. Bom, mas por que essa busca vem crescendo tanto? O que foi que aconteceu? O que é que está acontecendo? Então, alguns dos fatores culminaram para este boom aí, né, da Data Science. E aí eu trouxe esses dois para vocês, né, que é Big Data e processamento em nuvem. Bom, as plataformas online, né, YouTube, Facebook, Instagram, elas geram grande quantidade de dados, né, seja dados em forma de vídeo, de texto, e a isso a gente dá o nome de Big Data. Uma coisa. Outra é que o avanço da capacidade de processamento em nuvem, por meio de processamento horizontal em clusters e sob demanda, ele também foi importante para o avanço da data science, porque o processamento vertical tradicional, ele não é muito eficiente para processar grande quantidade de dados, beleza? E aí, hoje a gente tem vários fornecedores de computação em nuvem, né? Como Google, Amazon, IBM, Microsoft, enfim. Bom, China, você já enrolou demais. O que é essa tal de data science? Simples, pessoal. Ciência de dados. Não, tô brincando, não corram, né? Não corram. Bom, dentro desse contexto de muitos dados, do aumento de capacidade de processamento em nuvem aí, a gente tem data science, que é basicamente pegar esses dados, estudar esses dados, né, e responder a perguntas. Por exemplo, se eu quero saber se uma pessoa o risco de um novo cliente ser inadimplente ou não, eu posso usar a ciência de dados para me falar isso, né, sobre esse risco de inadimplência. Então, eu quero que vocês levem uma coisa com vocês, né? A ciência de dados é uma área multidisciplinar que tem o objetivo de extrair conhecimento de dados para a tomada de decisão. Mas por que área multidisciplinar? Bom, por isso. Aqui a gente tem os pilares da ciência de dados. Temos a matemática e estatística, temos a ciência da computação e temos o domínio do negócio. Muita coisa, né? A respeito do domínio do negócio, é o conhecimento, né, de onde o projeto de data science vai ser aplicado, seja na área de saúde, seja na área de marketing, vendas, enfim. E aí é a área, no caso, onde se deseja responder a uma determinada pergunta, certo? Outro dos pilares é a matemática e a estatística. É um pilar muito importante para a criação de modelos preditivos, né, para análise de dados. Inclusive, gente, a próxima palestra com a Renata vai ser sobre a importância da estatística para a ciência de dados. Não percam. Bom, voltando, a gente tem a ciência da computação, e aí entra a questão da programação, de modo geral, questão de armazenamento, de segurança, e também a questão das ferramentas que são oferecidas por esta área para fazer análise de dados, automatizar processos, enfim. Bom, gente, não existia data science sem estas pessoas, né? Uma pessoa que é cientista de dados. E aqui hoje a gente vai saber isso sobre cientistas de dados, de onde vieram, como vivem e o que comem. Sou besta mesmo. Brincadeira, a gente vai saber quais são as competências de um cientista de dados, né? A gente já deu para ver mais ou menos, só que aí a gente vai saber um pouco mais aprofundado, beleza?
E como a gente já vê, esse profissional, ele precisa saber muito além da programação, né? Não é só programar. O cientista de dados, ele precisa saber, por exemplo, analisar os dados de vários ângulos para encontrar significado, insights para responder aí alguma pergunta, para resolver algum problema. Bom, e daí eu trouxe, né, para a gente entender mais direitinho aí, eu trouxe um ciclo de vida de um projeto de ciência de dados. Quando a gente vai lá na literatura encontrar por ciclo de projeto de ciência de dados, a gente encontra alguns tipos. Só que, assim, alguns têm fases semelhantes e tal. Esse daqui foi o que eu achei mais interessante para trazer para vocês, beleza? Ele tem 6 fases. Entendimento do problema, coleta de dados, exploração de dados, modelagem, entrega e feedback. Vamos dar uma passeadinha aí em cada fase desta para a gente entender melhor, beleza? Entendimento do problema. Antes de mais nada, é importante você saber o que é que você vai resolver, né? Especificações, requisitos, prioridades, orçamento. É a fase em que o cientista de dados tem que fazer muitas perguntas, certo? Ele tem que entender direitinho o problema. É importante avaliar também a questão de recursos necessários em termos de pessoas, tecnologias e também dos dados que vão ser necessários para desenvolver o projeto, né, gente? É nessa fase que, dependendo do que seu objetivo vai responder no final, você já consegue ter um insight do caminho que você vai seguir, né? Vai ser um problema de classificação, vai ser um problema de clusterização, né, agrupamento. Sei lá, um exemplo... pode ser um problema para você recomendar filmes, recomendar produtos de venda, então isso é um problema de recomendação, entendeu? A segunda fase é a coleta de dados, né? Então, ainda na primeira fase, você começa a identificar os dados que são necessários. Aqui você se aprofunda mais, certo? Você entende melhor da natureza dos dados, se são dados estruturados, que estão lá bonitinhos, são dados não estruturados, dados que estão bagunçados, e aí você precisa ajeitar. Se são dados públicos, né, que estão aí disponíveis, ou são dados privados de uma determinada empresa, enfim. E aí você vai ver como é que vai coletar aqueles dados, né? Aqueles dados vão ser coletados em APIs, como vai ser isso? E depois coletá-los. A terceira etapa é a exploração de dados, né? Aqui você precisa lembrar lá da primeira etapa, do que foi conversado. Você precisa usar de sua criatividade, né? Use e abusem da criatividade para você encontrar padrões, assim, e criar insights para a resolução do seu problema. Utilize técnicas de visualização de dados. Vai ter palestra de visualização também amanhã. Aqui você tem que relacionar o que você está vendo ali nos dados com o que você quer responder, certo? E aí pode fazer correlações entre várias coisas, né? Enfim. Aí, beleza. A gente entra aqui na parte de modelagem dos dados, né? Aqui, a gente pode aplicar algumas técnicas de engenharia de características, que seria seleção e construção. Na parte de seleção, é o seguinte, gente. Beleza, eu tenho esse monte de dados aqui, mas pode ser que nem todos eles sejam necessários para você usar para resolver seu problema, né? Vamos supor. Se eu quero predizer a nota de um aluno no Enem, pode ser que a altura do aluno ela não influencie nisso, né? Até onde eu sei, a altura não influencia em nota. Então, pode ser que não precise utilizar essa variável, né? Essa característica. E aí você pode fazer a seleção das características que são consideradas mais importantes para aquele problema, certo? E a construção de outras características também, a partir de existentes. E aí, pronto. Fazendo isso bonitinho e tal, você pode treinar o modelo, otimizar e testar, enfim. Aí, beleza, tá lindo e tal, a acurácia é legal. Vamos colocar para rodar em produção, né? É hora de operacionalizar. E a quinta etapa, que é de entrega. Beleza? E aí você vai apresentar para o cliente, né? Esperando que dê tudo certo, que atenda às necessidades do cliente e que rode bem em produção. Certo? E aí, nessa fase de feedback, que é a sexta, você vai coletar esses feedbacks, né? E aí, tá rodando legal, né? Quais são os resultados? Está tendo bom desempenho? Nessa análise
é nessa fase que, tipo, essas coisas são analisadas, né? Se está rodando conforme, por exemplo, o ambiente de teste, né? Você vai receber esse feedback aí. Enfim, espera-se que não seja necessário fazer mais nenhum ajuste e tal. Bom, gente, assim como praticamente qualquer coisa na vida, né? É importante que haja comunicação. E aqui não é diferente. É importante que haja comunicação tanto com os colegas de projeto, né? Com as pessoas que estão ali fazendo aquele projeto com você e também com o cliente, né? É importante ter um acompanhamento, reuniões para mostrar andamento, resultados parciais, para que tenha mais chance de que o resultado final seja um sucesso, né? E para identificar possíveis problemas antes, para que o risco de correção, o custo de correção, ele seja mais baixo, né? Do que só ser identificado lá na frente e tal, e aí o custo se torna mais alto ainda. É isso. E aí, comunicação em todas as etapas, beleza? Bom, e eu vou trabalhar com o quê, né? Tem alguma tecnologia que vai me ajudar e tal, beleza? Tem várias tecnologias, né? Aqui eu trouxe algumas, mas tem uma imensidão aí. Tem a linguagem R, que é muito utilizada nas análises de dados. Tem o Tableau para visualização de dados. Python, né, para programação de um modo geral, né? Tem muitas bibliotecas de machine learning e tal. Aí a gente tem o TensorFlow e o PyTorch, que lidam com Deep Learning, beleza? Tem o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta onde você escreve código, pode misturar código com texto, certo? Pode gerar gráficos e tal, fica tudo bonitinho, né? Pode fazer relatórios, bem massa. E aí, beleza, Shine, e essa nuvem aí? Gente, essa nuvem representa a computação em nuvem, né? É usada para armazenamento de dados, é usada para você rodar, para execução, né? Dos seus modelos de aplicações, enfim. E aí, aproveitando, eu trouxe aqui o Colab, né? Que é uma ferramenta aí de ambiente colaborativo de notebooks Jupyter, do Google, que é executado na nuvem, né? Aí é massa, porque, por exemplo, se você quiser rodar algum modelo, eu queria rodar aqui um modelo DIT, só que eu não tenho GPU. Não se preocupe, você pode começar pelo Colab lá. Obviamente que a versão free vai ter algumas restrições, mas para começar, dá certo. É massa. Se joga. Aí tem várias outras ferramentas, certo? Desafios temos, né, gente? O simples fato de ser uma área multidisciplinar, de você ter que dominar algumas habilidades aí, já é um desafio. E também o fato de ter poucas instituições de ensino especializadas. Assim, hoje tem mudado, né? As pessoas têm se interessado mais, então tem mais cursos estão abrindo aí ao longo do tempo. E essa questão de necessidade de aprendizado constante, né? A gente que é da computação, eu falo da computação, eu que sou, né? Eu tô no meu local de fala. A gente que é da computação, a gente já não sei se é acostumado, mas a gente está sujeito a isso, né? A precisar aprender a todo momento de uma tecnologia nova, entendeu? Enfim, cada vez mais surgem tecnologias aí, uma melhor que a outra e tal, não sei o quê. E aí tem essa necessidade de aprendizado constante. E também o simples fato da ciência de dados ser uma área nova, tem coisas que a gente ainda está engateando, né? Como algumas metodologias de projeto, por exemplo, e tal. Então, é isso, pessoal. Tem que manter a constância aí nos estudos. Beleza? Ao longo da apresentação, eu falei de algumas aplicações. Assim, dei uma pincelada, né? Aqui eu trouxe mais algumas, dividi por áreas aí. Obviamente que a ciência de dados não pode ser aplicada somente nessas áreas, mas eu pontuei elas aí. E como vocês podem ver, ela está nas paradas do sucesso aí, né? Na produção, ela pode ser utilizada para otimização de recursos,
para controle de qualidade, nos sistemas financeiros para detecção de fraudes, né, de risco de fraudes, para análise de crédito, para previsões de inadimplência, na área de TI, para monitoramento de informações, para detecção de invasões, por exemplo, aumento de segurança também. Na logística, ela pode ser utilizada para otimização de fluxos e estoques, recursos humanos, para avaliações de perfil de candidatos para uma vaga. E agora eu lembrei de um outro desafio, que é em relação à responsabilidade social, né? Dependendo da aplicação, de onde a gente está aplicando a ciência de dados, a gente está lidando diretamente com a vida de pessoas, né? Então, neste caso específico de vagas, será que, por exemplo, o nosso modelo de seleção para determinada vaga de emprego, ele está sendo racista ou machista, né? Bom, esse assunto, ele tem muito a ser explorado, e o que eu quero mesmo é deixar o convite para vocês e lembrá-los que amanhã vai ter uma mesa, uma roda de diálogo sobre isso, que vai ser massa, gente. Vai ser massa, estou ansiosa, espero vocês lá. Bom, continuando. Na área de marketing, tem a questão de segmentação de mercado, né, que pode aplicar data science aí para melhor alocação de recursos, enfim. Previsão de tendências de mercado também. Shaina, você me assustou. Sorry. Me diz uma coisa, por onde eu começo, né? Por onde eu começo? Eu sou nova aqui e tal, eu tô chegando agora, por onde eu começo a estudar? Gente, eu vou dizer uma coisa, respire, né? E, assim, só o fato de você estar aqui assistindo, você já começou. Isso já representa o começo. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, beleza? E aí, se vocês quiserem, podem seguir algumas delas. Tem cursos online, beleza? Tem o Coursera, o Udacity, enfim, que lá tem vários cursos, assim, de ciência de dados. Tem alguns... tem material aí na internet, né? Em fóruns, blogs e tal. Beleza, Shaina. Eu já fiz um curso desses. O que eu quero mesmo é colocar a mão na massa. Ou então, eu não fiz curso, mas eu gosto de ir descobrindo as coisas. Eu quero já, né, ir descobrindo. Eu digo, não tem problema, pode colocar a mão na massa, né? Existem aí várias bases públicas que você pode pegar lá os dados e ir brincando, né? Tem bases do governo, tem o Kaggle, que tem bases bases reais. E aí você pode pegar dessas bases e já ir pegando lá as APIs, ferramentas, né? Algumas daquelas que eu mostrei, ou outras que você vai descobrir, né? E pode ir explorando e pá. E isso já pode servir para você construir no portfólio aí, né? Isso vai ajudar muito para quando você for tentar uma vaga, né, no mercado. Você também pode participar de competições, como eu falei do Kaggle, lá também tem competições, né, para resolver determinado problema. E tem o Driven Data, se eu não me engano, que também é outro site, outro tipo de competição que tem aí online. E fica ligado também nos hackathons. Hackathons são massa, é uma ótima oportunidade de você, além de praticar aquilo que você já sabe, de você aprender mais, conhecer novas pessoas, fazer networking, é muito massa. É um aprendizado, assim, excelente, certo? Um momento de crescimento excelente. Bom, beleza? Ah, gente, outra coisa. Eu não coloquei aqui, mas uma outra coisa é participar mais do IDES. Participar de eventos assim também é bem massa. A gente aprende demais. E, para fechar, gente, o mercado, ele não costuma ser como ele era, né? A indústria toda, ela está sendo afetada por essa, como eu posso dizer? Como se fosse uma onipresença da Big Data, né? Então, a ciência de dados, ela tem sido um diferencial competitivo. É muito provável que quem não abraça esse novo desafio, né, fique para trás. E aí as empresas, elas estão percebendo isso e estão entrando nessa transformação, nesse tipo de transformação aí digital, beleza? Junto com a ciência de dados.
Então é isso, pessoal. Fica essa motivação, né? Se você não começou a estudar sobre e você tem vontade, comece, você vai arrasar e tal. Para quem já está estudando, continue, tenha forças, você vai arrasar também, já está arrasando. E assim, as oportunidades estão aí, o mercado está pedindo, clamando, implorando, né? Por você, se joga. Bom, e é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né, com vocês. Fico aqui para as perguntas. Se por acaso tiver alguém que perguntar alguma coisa que não dê tempo de responder, vocês podem se comunicar comigo por e-mail, esse é meu e-mail. E é isso, gente. Muito obrigada. China, o povo adorou a palestra. Ganhei meu dia! De nada, Liliana Vieira. Obrigada a você por participar. Ai, obrigada. Obrigada, Alice Souza. Então vamos para a primeira pergunta, que é qual a melhor linguagem para a gente iniciar em Data Science? Que é R ou Python? Gente, eu não sei. De sempre. É a treta, eu não sei, gente. Eu não quero criar briga com os estatísticos. Eu sou da computação, uso Python. Eu não sei responder essa pergunta, pessoal, sério mesmo. Eu sei que para análise de dados, o R é muito massa, né? Na parte do Python em si, eu acho massa para você lidar com a questão de deep learning, né? Se você for rodar aí os modelos deep e tal. Mas aí a parte de análise de dados, o R é, né? Eu acho que não tem como disputar, não, com R. E aí tem um comentário muito sábio, que é todas as linguagens de programação são importantes. Né? Né? Porque aí o que importa é resolver o problema. Então, escolher a melhor ferramenta para resolver o problema. E outra coisa, o que é bom para mim pode ser não tão bom para você, né? Você pode se adaptar com outra coisa, com outra linguagem que vai resolver a mesma coisa, né? Então, isso é bem subjetivo, né? Sim. Uhum. E aí tem uma outra pergunta, que é de Wallace. Qual é a diferença de Data Science para BI, para Business Intelligence? Vamos ver. Eu diria que BI, beleza, tanto a ciência de dados quanto o BI trabalham com dados, é fato, né, para fazer ali alguma coisa com o negócio, né, solucionar alguma coisa ou responder alguma coisa. BI tem mais uma análise de diagnóstico, né? Tem alguma coisa acontecendo agora na empresa, e aí você quer saber por que isso está acontecendo na minha empresa, né? E aí você pode utilizar da BI para responder isso. A ciência de dados, ela tem uma análise preditiva, né? Ela vai predizer alguma coisa do futuro, né? Então, é por aí, assim, a diferença. BI tem uma análise mais de diagnóstico e a ciência de dados preditiva. É isso. Obrigada. Agora, a terceira pergunta, de Andresa. Andresa, né? Eu sou nova na área e sinto que tenho muita dificuldade na visualização dos dados por diversos ângulos. Existem técnicas ou passos para aprimorar isso? Além bastante, claro, né? De prática e tempo. Eu não... Essa fase de exploração dos dados, para mim, é uma das mais complicadas, sabe? E difíceis, porque se você não enxergar, assim, se você não conseguir, tanto de coleta, né, pessoal, de dados, assim, se você não conseguir, porque isso vai afetar diretamente o seu modelo, né? A forma que vão estar ali, que os dados vão estar, como você vai ver, vai afetar diretamente o resultado final, né? Isso. Então, assim, para mim, não tem, assim, eu não conheço, pelo menos, né? Pode ter, talvez você descubra na palestra de amanhã de visualização, talvez. Que aí a pessoa tem mais propriedade para falar, tá bom? Mas assim, eu realmente desconheço. Além disso, de você
analisar a tempo e tal, tá bom? Sim. Desculpa se eu não poder... Desculpa se eu não poder responder assim, né? Essa pergunta com mais... Produção, a próxima pergunta. Eu sou nova na área, que tenho muita dificuldade. Não, desculpa, eu tenho dúvida sobre estatística na prática. É aquela mesmo. Problemas técnicos acontecem, galera, normal. Mas não esqueça de dar like no vídeo. Importante. Aumentar o alcance. Vamos manipular esse algoritmo aqui para chegar a mais pessoas. Sim! Vamos hackear isso aqui. Compartilhem o evento com a galera, minha, ainda dá tempo. Gente, a estatística ela é utilizada, né, tanto para a questão dessa análise de dados, então eu acredito que essa pessoa, né, a Karen, pode utilizar, começar utilizando aí, explorando os dados, né, fazendo uma análise descritiva dos dados, correlações, beleza? E também é utilizada para uma fase mais avançada, que é para a criação de modelos. Então, eu acredito que seria mais em relação, né, a princípio, à exploração dos dados em si. E aí eu também falo, daqui a pouco a gente vai ter essa palestra, que eu acho que talvez possa responder melhor essa sua pergunta, mas eu acredito que é por aí. Sim, daqui a pouco o Renata vem falar sobre a estatística na ciência de dados. Então, a pergunta de vocês já estão casando com as próximas palestras. Muito massa. Obrigada, pessoal, pelas perguntas. Agora vamos para a última pergunta. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem falar com Shaina também, no nosso grupo no Telegram. A gente vai deixar o link aqui, ou vocês podem mandar e-mail para ela também. A gente vai colocar essas informações aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos para a última pergunta de Ravena. Oi, Ravena! Qual a diferença entre processamento horizontal e vertical de dados? O horizontal, mas é sobre demanda, né? Que é o processamento de nuvem em si. E o vertical é mais o tradicional, que a gente conhece, né? Sim, para complementar a tua resposta, é bem isso. Só para complementar, que eu vi essa pergunta aparecendo bastante aí no chat, é exatamente o que a Shaina falou, só para a gente visualizar, o processamento horizontal é quando a gente acopla vários computadores, né, que já tem sua infra, para aumentar a capacidade, e o vertical é quando a gente melhora um único dispositivo, né, para fazer o processamento. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Perguntas